Meus irmãos, vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no Salmo de número 73, a fim de ganharmos tempo aqui, tentar usar aí no máximo de 35 minutos. Pode passar aí, Samara. Pode passar isso aí, eu vou passar. Tá? Depois eu vou dizendo de onde eu vou partir. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca. E a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como Deus sabe, ou como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei no fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém e amém. Nós temos visto acerca da cosmovisão, um curso básico de cosmovisão, introdutório, na verdade bem introdutório, e hoje a gente finaliza na última aula falando sobre a que cosmovisão escolherás. Nós vimos aí 7 grandes cosmovisões, vimos depois qual seria a cosmovisão bíblica, como a Bíblia olha para o mundo, na realidade, nas origens, todas estas coisas nós vimos. E hoje, então, a partir do Salmo 73, eu quero meditar com vocês algumas coisas aqui acerca de que cosmovisão nós devemos escolher. Claro que muitos de nós já tomamos como pressuposto, eu devo escolher a cosmovisão divina, mas eu estou trazendo as argumentações para que nós não tenhamos uma fé que seja uma fé sem entendimento. É uma fé com entendimento. Eu escolho a cosmovisão bíblica não simplesmente porque é uma coisa que eu senti que seja boa, mas porque ao olhar o mundo, ao ver todas estas coisas, nós somos deparados com a verdade, e a verdade que é a palavra de Deus, e mostra que esta é a cosmovisão, é a única, completa e é verdadeira para se tomar. E aqui no Salmo 73 nós temos algo muito impressionante. Eu coloquei algumas coisas, mas eu vou passar, para nós ganharmos um tempo. Ia falar sobre, aqui, eu vou partir daqui, a estrutura do Salmo. Ia falar toda a questão de Asaf
e o contexto dele, mas fica para uma outra oportunidade. Ele, basta dizer que ele era um dos levitas, né? E então ele não era um neófito, ele era alguém que tinha um conhecimento. E este salmo, ele pode ser tomado como uma referência acerca da cosmovisão que é divinamente orientada. Este Salmo 73, nós podemos partir isso. E ele trata de um problema comum, muito comum a todos nós, seres humanos, ao sermos confrontados com duas esferas que compõem a realidade. Aquilo que se conhece como universais ou absolutos e os particulares ou contingentes, né? Ou mais pessoais, né? E o autor do Salmo 73 é Asaf, como já falei, e aqui no título, né, na cabeça deste salmo, nós temos isso, Salmo de Asaf. A Bíblia o apresenta como um levita, ou seja, alguém que era da tribo de Levi, e essa tribo era responsável por cuidar da adoração ao Senhor. Tá? Pelo menos parte dela eles cuidavam. Após o exílio, a ênfase na tribo de Levi era muito evidente. Os levitas, eles esperavam sempre no centro do acampamento, eles sempre estavam ali, e eles eram a referência, né? Pois eles deveriam representar a esperança para toda a comunidade de Israel e o vínculo que Deus tinha com o seu povo. E a tribo de Levi era responsável por uma variedade de coisas. Basta você ler o Antigo Testamento e vai ver que dentro da tribo de Levi haviam famílias e elas eram responsáveis por uma variedade de coisas, né? Alguns enrolavam as tendas na época da tenda, outros tinham algumas responsabilidades com os utensílios do templo e assim sucessivamente. Então, alguns eram responsáveis, por exemplo, pelo transporte das coisas, eram levitas de alguma família na época do tabernáculo. Na época do templo, eles eram responsáveis pela direção do canto no templo, né? Alguns, havia ainda aqueles como os filhos de Arão, por exemplo, que eles eram encarregados pelos sacrifícios, todo o serviço no lugar santíssimo para expiação. Ali em Crônicas fala muito isso. E Asaf provavelmente ele compunha o grupo que era responsável pela direção do canto, então do louvor. Mais especificamente, ele liderava os músicos que eram responsáveis pelos símbolos que a Escritura mostra. Então eram 3 clãs responsáveis pelas músicas, ou pela música, que nós podemos ver na Escritura. Primeiro era a família de Amã, ou de Coate, né, de Emã, desculpa, lá em Crônicas 6 diz isso. Depois a família de Asaf, de Gerson, e a família de Etan, de Merari, né, ou Merari. E em Crônicas 15, nós vemos que Davi ele constituiu levitas para chefes da adoração, como aqueles que vão estar com instrumentos musicais, alaúdes, harpas, símbolos, que eles deveriam fazer ouvir e levantar a sua voz com alegria. Em Esdras 2:41, isso é muito claro. E nós somos informados que 128 cantores retornaram do exílio para Jerusalém, retornaram do exílio da Babilônia. E eu estou gastando tempo com essas informações com um propósito, tá? Tais informações nos mostram que Asaf não era um neófito em relação à adoração. Asaf sabia de muita coisa, ele era experiente em muita coisa. Então ele ministrava no templo, ele não era um neófito. E nós podemos dizer que ele era um homem convicto das suas responsabilidades, de conceitos teológicos que ele tinha, do conhecimento de Deus, e diante disso nós diríamos que é até inconcebível pensarmos que Asaf pudesse questionar os propósitos de Deus em algum momento. Alguém que tem um conhecimento teológico bom, alguém que está ajudando na adoração, alguém que está envolvido no templo, né? Seria inconcebível, então, de repente, esse tipo de pessoa questionar os propósitos de Deus em algum momento. Entretanto, aqui no Salmo 73, nós temos a prova de que até os melhores homens, os mais justos, os mais responsáveis pela obra de Deus, aqueles que conhecem o Senhor, eles são sujeitos às dúvidas geradas pela experiência da vida.
por aquilo que eles experimentam e preconceitos que eles constroem ou nós construímos com o nosso olhar relativizado sobre o mundo. E para não criarmos aqui ou não cairmos no mesmo erro, desse olhar relativizado sobre o mundo, nós precisamos da Sagrada Escritura, sempre nos voltarmos para ela. Esse salmo ele nos vai mostrar isso. Sempre a gente precisa voltar para ela. E a revelação de Deus sobre si, sobre quem é o homem, né, e todas as demais coisas concernentes à salvação que estão muito claras nas Escrituras, pois ela é o nosso padrão, ou o único padrão, né, de fé e prática, tá? A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, afirma no seu capítulo 1 algo de suma importância e que precisa ser enfatizado em todos os dias. No capítulo 1 diz: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem das Escrituras são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão dela. Aí nós chegamos na estrutura do Salmo. Então, com a palavra de Deus aberta, como nós vimos na própria confissão, nós vamos olhar para esse salmo. Eu não serei exaustivo nele, tá? Pelo menos vou tentar aqui não ser, que essa é uma grande tentação da gente ficar explicando muito. Então, a fim de nós verificarmos então cada momento aqui vivido por Asaf, para demonstrar de que modo a cosmovisão individual do salmista aqui foi se adequando ao princípio universalmente divino, orientado pelas Escrituras, tá? Portanto, as particularidades foram dirigidas pelo princípio de Deus, ou seja, as suas particularidades foram sendo dirigidas para aquilo que Deus estabeleceu de uma maneira universal, estabelecido na Sagrada Escritura. Então, deixa eu ver. Pronto, o pressuposto está declarado. Verso de número 1. Qual é o pressuposto? Deus é bom. Ele já estabelece um pressuposto. Quando nós olhamos para esse ponto, nós devemos lembrar que a serpente atacou a crença mais fundamental do primeiro casal, da bondade de Deus, certo? Quando Satanás ele fala que não, Deus está ocultando, Deus não quer que vocês comam isso por causa disso, ele está atacando a bondade de Deus. Deus não é bom. E aí Asaf já está estabelecendo o pressuposto aqui. Deus é bom. Então, ela teve sucesso, a serpente no início, teve sucesso em alterar a cosmovisão do primeiro casal, ali, quando disse o Criador é bom, Deus é bom, mas o casal acreditou que o Criador era egoísta, que não era bom, que era mau. Então, por isso a serpente nem precisou convencê-los de comer o fruto. Nem precisou. O que ela precisou fazer? Mudar o pressuposto. Mudar a sua visão acerca de Deus. Que a partir da visão que se tem acerca de Deus, se age em conformidade com aquilo. Entende? Então, foi isso que ela fez, ali em Gênesis 3, do 1 ao 6. O pecado original, então, foi o resultado deles abandonarem uma cosmovisão originalmente estabelecida por Deus. Foi isso que aconteceu. E quando nós olhamos para esse primeiro verso, o salmista, então, ele apresenta uma tese central, o axioma, tá? Algo que já é estabelecido. Então, o salmista ele apresenta sua tese central e há um pressuposto declarado antes de tudo aqui que ele dirá. Ele vai dizer um monte de coisa, mas antes de dizer isso, ele estabelece uma coisa: Deus é bom, certo? Então é importante nós olharmos isso. Ele revela o seu conhecimento absoluto acerca de quem Deus é, e Deus é bom. Então provavelmente esse conhecimento é fruto das suas próprias experiências. No Salmo 34, verso 8, e 1 de Pedro 2,3 também fala dessa, que nós experimentamos,
né? Provai e vede que o Senhor é bom. Então, possivelmente aqui, esse conhecimento de que Deus é bom, declarado pelo salmista, é fruto dessa experiência com Deus, dele viver, dessa vivência, desse relacionamento com Deus. Todavia, esse conhecimento, ele procede também do fato de que Deus havia revelado para Israel o seu caráter. Então, Israel sabia que ele era bom. E essa tese, ela é pressuposta e ela é cantada aqui, porque o Salmo é um cântico, né? E aqui ela está cantada constantemente. Então, eles cantavam constantemente, alternadamente, louvando, rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, Salmo 136, nós cantamos, a sua misericórdia dura para sempre, né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Isso é um pressuposto. E se eu fosse, eu acho que eu não coloquei aí, faça aí, Samanta. Tá, deixa aí, que eu vou já chegar aí. Eu não coloquei a imensidão de versículos que tem sobre a bondade de Deus nas Escrituras. Tá? Há muitos versos bíblicos. E no Salmo 73, o verso 1, não é diferente. A conclusão aqui de que Deus é bom não é apenas experiencial, e isso é importante dizer, não é apenas fruto da experiência que ele teve com Deus, mas é revelacional. Antes disso, é revelacional. Então, Deus revelou, eu assenti isso e experimentei. Isso que nós devemos verificar, tá? Então, em outras palavras, a certeza de que Deus é bom não está somente na experiência subjetiva do autor. Não está apenas nisso. E porque eu senti que Deus é bom. E pronto, foi estabelecido. Não é apenas isso. Ou seja, Deus é essencialmente bom, ainda que as circunstâncias contingentes, particularmente de cada uma, se apresentem ou apresentem uma impressão do contrário. Se eu estabelecer a minha visão da bondade de Deus apenas na experiência que eu tenho, eu vou dizer que uma hora Deus é bom e outra hora Deus é ruim. Entende? Então, o salmista ele está mostrando o quê? Que apesar de haver uma experiência subjetiva, essa experiência ela está submetida a uma revelação. Certo? Então, Deus se revelou como um caráter bom. E é por isso que, apesar da minha experiência, Deus sempre é bom. Por isso que Romanos vai dizer, né, que todas as coisas elas vão contribuir para o nosso bem. Por quê? Porque Deus é bom e vai usar todas as coisas. E as coisas que estão ali naquele contexto só são coisas boas? Não? Na verdade não é citada uma coisa boa ali naquele contexto, né? Se nós formos olhar. Perigo, espada, a nudez, a fome, todas essas coisas. Então vai usar essas coisas, o sofrimento. Então mesmo no sofrimento Deus é bom. Então o que ele está querendo dizer nessa primeira declaração? Que Deus é essencialmente bom, ainda que as circunstâncias que eu experimento apresentem a impressão do contrário. É a primeira declaração dele. E isso é de fundamental importância, porque depois ele vai dizer, olha para Deus e agora olha para mim. Não é isso que ele vai dizer? Quanto a mim, é o verso 2. Quanto a mim, Deus é bom, independente da circunstância. Agora ele vai falar dele. Então veja, o ponto em questão aqui é a revelação divina, que é o ponto de contato com todas as estruturas criadas, com tudo que o homem experimenta no mundo. Tudo. E não existe absolutamente nada no mundo físico, visível ou não, né, que não esteja compreendido na revelação. E aí nós temos aqui no verso 2 e no verso 3, nós temos uma subjetivação da consciência e da vulnerabilidade das circunstâncias. Quando ele fala, quanto a mim, a luta interna do salmista. Tendo estabelecido esse pressuposto que Deus é bom, e aí, irmãos, eu estou explicando, se você quiser alguma outra explicação, me pare aí, tá bom? E pergunte, levante a mão e pergunte, tá bom? A fim de que ninguém interprete mal o que ele está falando, Asaf inicia o versículo 2 com uma expressão subjetiva, uma expressão de subjetividade. Quanto a mim, é o que ele diz. Que aponta então para o fato de que ele está olhando
para a realidade a partir da sua visão em particular. É isso que ele está fazendo. Ele viu aquilo que Deus revelou e o que ele experimentou, mas qual foi a experiência que ele teve outrora, a sua visão particular das coisas. As circunstâncias estão ao redor dele e ele não percebe a verdade absoluta de Deus. Ele não percebe que Deus estabeleceu as coisas, a realidade que Deus mostrou. Ele se prende apenas naquilo que ele consegue enxergar. É o que ele vai começar a descrever a partir de agora. Apenas no que ele consegue enxergar, na verdade, a realidade que ele vê é uma realidade construída pela própria mente e pelas suas sensações, por aquilo que ele experimentou. É isso. Então as sensações, elas podem distorcer a verdade, elas podem distorcer a realidade. É por isso que tem uma grande briga entre empirismo e racionalismo, tá? Por causa dessa questão. Elas podem distorcer e nenhum deles dois chegam à raiz do problema, que é o pecado que corrompeu o homem, né? Então, as sensações, elas distorcem, elas criam uma realidade diferente daquilo que propriamente é. O profeta Jeremias afirmou que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem é que vai conhecer? Lá em Jeremias 17, né? Portanto, em razão do pecado, nós somos levados, vez ou outra, sempre a uma compreensão que se distancia da verdade revelada. Sempre a nossa visão da realidade tende a se distanciar da verdade revelada por causa do pecado, por causa da briga que nós ainda temos. E aí o verso 4 a 12, passa aí, Samara, deixa eu ver se eu coloquei. Não, já pulei, né? Deixa aí ainda. Então do verso 4 a 12 até o 14, do 4 a 12 nós temos um olhar devidamente influenciado por um ponto de referência do salmista. Quando do verso 4 até o verso de número 12, o salmista ele vai dar esse olhar, o olhar do ser humano sempre é relativizado. Já ouviu aquele que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Do que, é assim também o ditado aqui? Sempre é mais verde do que a nossa, né? Então é desse jeito, relativizado. Nietzsche, ele acertou quando ele disse o seguinte, que só podemos ver o que os nossos olhos veem. Nisso ele acertou, né, de fato. E ainda, quando enxerga, não enxerga a coisa, dependendo de como você está com seus olhos, não enxerga bem, precisa de uma ajuda, né? De uma ajuda, que pode ser pouquinho, ou pode ser aquele grau que deixa o olho pequenininho, né? Que é de miopia. Então, esse princípio ele é muito importante para nós percebermos que nós sabemos coisas sobre as coisas, mas elas podem estar erradas acerca do que nós sabemos. A partir de nós mesmos, porque esse é o ponto de referência, a partir de nós mesmos, é isso que ele está ensinando aqui a partir do verso de número 2, quanto a mim, e ele começa a olhar, o ponto de referência é ele. Veja, ele está se comparando com o outro. Como é que o salmista está sabendo que para ele não há preocupações? Ele está cheio de preocupações. Aí ele olha para o outro e diz, para ele não há, porque eu estou cheio de preocupações. O outro ali parece que não tem preocupação nenhuma. O ponto de referência é ele. Preste atenção nisso. Então, ele está mostrando, eu invejava os arrogantes, verso número 3, ao ver a prosperidade dos perversos. Então ele toma o ponto de referência, ele como ponto de referência. Então é uma relativização da nossa visão da existência, ponto de vista que não significa dizer que é a verdade absoluta. Então o que nós podemos afirmar é que na nossa condição natural, o que nós podemos ou sabemos sobre a verdade é parcial ou é corrompido. Lembram lá da história dos indianos que estavam apalpando o elefante? Né? Eles eram cegos, estavam apalpando o elefante. Tinham uma visão parcial e corrompida da realidade. Então a nossa visão ela nunca é completa acerca dos conceitos, acerca da realidade.
Nós nunca temos. Então, por mais que nós nos aprofundemos em um conhecimento específico sobre qualquer objeto, sobre qualquer conceito, nunca nós seremos plenamente ou perfeitamente esclarecidos. Sempre vai faltar alguma coisa. Entende? Sempre foi alguma coisinha que está faltando, que a gente precisa aprender, que a gente precisa avançar, que a gente precisa conhecer ou que deixamos de fora. Então, por outro lado, se a verdade não existe em nós mesmos, ela precisa existir em outro lugar. Se não há uma verdade perfeita em nós, ela precisa existir em outro lugar. E nesse sentido é fora de nós. Certo? Subjetivação, ó, do verso 13 e 14, olhe de novo para o texto, quando ele está falando quanto a mim, aí no verso 13 e 14, ele vai dizer, olha só o que ele chega, né? O salmista ele apela para a sua subjetividade, afirmando que aquilo que ele vê e o que ele percebe, e portanto não atentando para a verdade objetiva e revelada, e ele chega a declarar isso. Ele se deixa levar pelas sensações, pela percepção, ele desconsidera o princípio absoluto, que não é situacional, mas é revelacional, como eu já disse. E cada vez que nós nos deixamos levar por isso, nós chegamos à falsa conclusão. E aqui ele chegou, verso 13 e 14, a ansiedade e a amargura. Com efeito, e inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele estava amargurado por causa disso. Ele começou a olhar a realidade a partir da questão situacional. E se amargurou e se ficou ansioso por causa disso. Agora a revelação entre o coração e a mente no verso 15. Ó. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. É só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Nesse ponto do Salmo, Asaf ele começa a pensar e a relacionar a sua experiência sensorial com a sua experiência racional. Vocês estão entendendo ou eu estou elevando demais a coisa aqui? Tá dando para entender? Ah, beleza. Tá, se eu estiver flutuando demais, me avisa. Então, a sua experiência sensorial dos sentidos com a racional. Ele começa então a relacionar essas duas coisas. Ele reflete sobre essa possibilidade da experiência sensorial dele ser transitória, ser passageira, tá? Ou contingente, e ele se choca com a certeza da fé de que Deus é bom, porque ele já declarou isso. Então ele se choca com isso, e aí nesse momento parece que o salmista começa a observar que se não houver uma transformação da mente, lembra de Romanos? Se não houver uma transformação da mente, não poderá existir uma vida prática correta, uma experiência de vida para ele correta. Parece que ele começa a perceber bem aqui nesse ponto, parece que esse é o ponto de virada dele. Ele percebe que se ele tivesse abortado ou continuado a missão, né, seguir sem a verdade revelada de Deus, era trair uma geração, trair o seu povo. Note isso, ó, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, né? Mas no verso 15 ele, se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Porque não seguia pela experiência, seguia pela revelação. Né? A experiência é direcionada pela revelação, certo? É o que ele está começando a mostrar aqui. Então ele se tornaria traidor de uma causa inteira. Ele teria sido como um fundador de um modo de viver afastado da revelação de Deus. E aí no verso 16 ele começa a ter uma reflexão teórica e a visão prática que é divinamente orientada. Veja, o verso 16 é o início da transição do paradigma da vida dele, ó. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então o salmista ele afirma que a reflexão a que ele se propôs, a que ele se sujeitou, o forçou a entender um novo modelo, uma estrutura. Forçou ele a olhar isso, a se amoldar a essa estrutura, como diz Romanos. Então ele tentava compreender, mas ele percebeu que essa tarefa era muito difícil.
E a dificuldade estava no fato de que o modelo analítico dele da realidade era defeituoso. A forma como ele estava analisando a realidade era defeituosa. Esse era o problema. Por isso que ele achou pesada demais essa tarefa para ele. Então veja o que ele faz agora. No verso 1, eu já passei, né? Isso, vai acompanhando aí, tá atento. Então, no verso 1 ele estabelece o fundamento correto. Deus é bom. No verso 2, mais especificamente do verso 4, ele mostra as consequências da mudança desse fundamento. Estão acompanhando? Então ele estabeleceu o fundamento. Qual é o fundamento? Deus é bom. Do verso 2 em diante, ele vai começar a mostrar as consequências para alguém que muda esse fundamento. Ele abandona dizer que Deus é bom e vê que Deus não é bom nas circunstâncias. Qual é a consequência? Eu começo a invejar os arrogantes, os perversos. Invejar os arrogantes e os perversos, note isso. Ele começou a invejar. É trocar esse fundamento. No verso 2, ele mostra as consequências da mudança de fundamento. É um argumento válido, mas uma falácia de composição. É isso que ele começa a mostrar. Um argumento, uma linguagem lógica, a grosso modo, é um conjunto de enunciados articulados. Isso é um argumento, grosso modo. Conjunto de enunciados que são articulados para dar uma aparência de verdade, mas é um raciocínio errado. Tá? Então é uma falácia de composição, é tomar a parte pelo todo. Foi isso que ele fez. Ele pegou parte daquelas pessoas que ele viu algumas pessoas, ele tomou aquilo e aplicou no todo. Então ele tomou o todo pela parte. Então o salmista ele partiu de sua tese, da sua percepção, e não é uma tese absoluta, é uma tese particular dele. Entende? Essa é a cosmovisão dele, que ele está apresentando a partir do verso 2. Antes dessa cosmovisão ser moldada à cosmovisão divina, foi assim que ele enxergou. Então ele se afastou da cosmovisão divina. E o salmista partiu então dessa percepção dele particular, que não é absoluta. É como se nós julgássemos ser ruim uma cebola pelo gosto, sem considerar que a cebola é boa para a saúde. Ou qualquer outra coisa. Então a percepção não é razão de certeza. Naturalmente, por causa da depravação total, tanto os sentidos quanto qualquer outra coisa nos enganam, como eu já apontei em Jeremias 17. Aí no verso de número 17, nós temos uma sustentação do paradigma principal, do padrão, no verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Começa a mudar, tá vendo? O que ele vai encontrar no santuário? A exposição da Escritura. Então ele volta da percepção para onde? Não, ele volta da percepção dele para onde? Eu coloquei duas coisas e uma tem que estar submetida à outra. A experiência dele, ele está partindo da experiência. Mas ele volta para o quê? Porque ele estava só na experiência. Na revelação, irmão. Ele volta para a revelação. Porque ele volta para aquilo que Deus revelou. Até que eu entrei no santuário e atinei com o fim deles. Como é que ele sabe o futuro? Como é que ele sabe o fim destes perversos e desses arrogantes? Uma bola de cristal? Não. Ele sabe pela revelação divina. Então ele sai daquele ponto de referência dele subjetivo e ele vai agora para o ponto de referência divino, que vê e sabe todas as coisas. Entende? Então agora sim ele vai começar a ver claramente. A lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, né? Agora ele vai começar a ver, ele não vai estar no escuro. Como é bom saber que Deus não nos deixou no nosso estado pecaminoso, obscurecido, enganado. Porque senão nós não chegaríamos a estas conclusões. Por isso a conclusão inicial dele, ou o pressuposto inicial é: Deus é bom. Deus não me deixou na minha ignorância. Deus não me deixou na minha ignorância. E o texto reflete isso. Até que eu vi assim, até
que, é o que ele fala. É a expressão mais relevante nesse salmo, irmão. Se você quiser circular aí, até que. Porque é a dobradícia. É o momento agora que ele vai mudar, é o ponto da mudança, a transformação da mente dele, a iluminação da mente dele, que estava tomada pelas trevas. Que estava tomada por causa das circunstâncias que ele estava vivendo, as aflições, as dores, as experimentações que ele estava tendo. Ele não conseguia enxergar além disso. Igual como nós, quando estamos em época de chuva, não conseguimos enxergar o sol para além das nuvens, né? Brilhando para além das nuvens. Então a visão do salmista estava distorcida pelo próprio ponto de vista dele, até que ele entrou no santuário. Ocorre agora uma mudança de referência, uma mudança de referencial. É isso que acontece aqui. O olhar se desloca para outro ponto e parte para a origem certa, para o local certo. Agora sim. Aí observe que a realidade permanece a mesma, mas é o observador. Na verdade, o observador é o mesmo, a realidade é a mesma, a observação que muda. Né? Então, o que muda é esse ponto de referência. É o pressuposto do qual ele vai partir agora. E é aqui que está a grande questão. As pessoas, elas constroem sistemas em cima de uma base que pode não ser bem fundamentada, que pode estar errada. E aí o que acontece? Todo o edifício vai estar ruim. Uma vez eu vi um pedreiro mostrando, ele estava começando um muro longo e estava um pouquinho torto. E aí o ajudante dele disse, não, mas só está um pouquinho. Ele disse, tu vai ver a diferença que vai dar lá no final, se continuar com isso. Né? Então é porque ele vai abrir. Né? Então uma diferença pouca, levando por muito tempo, vai dar uma diferença muito grande. E é exatamente um único fundamento ruim no edifício todo. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Eu, como sábio construtor, já lancei o fundamento. Qual é o fundamento que ele lançou? Qual é? O apóstolo Paulo lançou o fundamento. E qual foi o fundamento que ele lançou? Ele diz, vamos lá, leitores da Bíblia. Cristo, fundamento. Cristo é o fundamento. Então, ocorre aqui uma mudança. E a partir... o ponto de partida agora não está mais no observador. A partida não está mais no observador, mas é uma outra realidade fora dele que ele não havia percebido até que foi concedida a ele por divina revelação. Foi dada essa revelação a ele, a Escritura. Então ele agora não se apega a uma subjetividade. Não é a verdade que é relativa, mas a visão dele é que era relativa, era relativizada. Era a visão dele. Então, a partir do momento que ele olha para um instrumento correto, externo a ele, a percepção dele é corrigida. E aí o verso de número 18, verso 18 até o 27, né, nós temos aqui uma descrição correta a partir do paradigma correto. E esse salmo ele é espetacular, irmãos. Veja, do verso 2 em diante, até o verso, podemos dizer até o verso 16, nós temos o quê? Ele olha um jeito, essa galera, os arrogantes e os perversos, né? Ele olha de um jeito. Depois do verso 17 até o 27, ele olha de uma outra forma. Ainda agora não tinha preocupação para eles, ainda agora eles estavam nédios, ainda agora eles eram coisa, ainda agora ele tinha inveja. Mas agora o que ele fala a partir do verso de número 18? Tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição. Opa, é nesse lugar que eu queria estar? Eu vou sentir inveja de alguém que está num lugar desse? Viu como mudou a situação? Então como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles.
Aí é por isso que ele cai em si e diz: quando o coração se me amargou, as minhas entranhas se... eu estava embutrecido e ignorante. Eu não estava entendendo. Mas agora eu estou entendendo. Então agora houve correção da visão a partir do paradigma correto. A subjetivação aqui dele é sustentada pela objetividade da revelação. É isso que nós temos aqui. O verso de número 28, veja só. De novo ele fala: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Opa, no verso 2, quanto a mim eu não invejava, mas agora que houve uma mudança de ponto de referência, agora a declaração é outra. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, e no Senhor eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Houve uma mudança no salmista. E é isso aqui que nós podemos chamar de mudança de cosmovisão. Mudou a maneira como ele enxergava as coisas. Então, basicamente, irmãos, há duas formas de se ver o mundo. Ou você vê o mundo a partir da sua própria experiência e apenas dela, ou você enxerga o mundo a partir da revelação divina, onde a sua experiência está subjugada a ela. Fui claro? Alguém tem dúvida disso aqui? Então, o Salmo 73, ele é muito claro quando ele nos mostra isso. Deus é bom, e essa é a declaração inicial. E eu vou dizer por que Deus é bom. Aí ele vai dizer: porque eu via assim e agora eu vejo assim. Porque antes o meu fundamento, o meu ponto de referência eram os meus sentidos, era aquilo que eu experimentava. Mas agora a interpretação daquilo que eu experimento é a partir da revelação. E aí sim, muda-se do que está no verso 2 para o verso de número 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Por que é bom estar junto a Deus? Porque Deus é quem me ensina a ver que as minhas, ou como interpretar as minhas experiências de vida. Como é que eu posso interpretar as coisas pelas quais eu estou passando? Então, por isso que inicialmente, passa aí, Samar, reconhecimento da própria ignorância, pode passar, nós já vimos, a conclusão. Distinção, vem. Aplicações. Relevância de como a cosmovisão bíblica, da cosmovisão bíblica para o crente. Importância de ver o mundo através das lentes das Escrituras. E desafios contemporâneos enfrentados pelo crente e a resposta bíblica. Tem mais alguma coisa? Não? Não, né? Então, essas são as nossas, o que nós devemos entender. Nós vimos diversas, ou pelo menos 7 cosmovisões. Vimos o que cada uma delas, ou como cada uma delas responde a uma coisa da realidade. Vimos como a Bíblia enxerga isso, e agora eu trouxe como um estudo de caso, a partir da própria Bíblia, alguém que era um cristão, que perdeu o ponto de referência, mas que Deus, por sua misericórdia, o trouxe de volta ao ponto de referência. Então, irmãos, algumas vezes nós vamos perder o nosso ponto de referência, e vamos até lutar guerras pelo nosso ponto de referência, e não pelo ponto de referência divino. E é por isso que na igreja de Deus, o único padrão de fé, daquilo que eu devo crer e daquilo que eu devo fazer, é a Escritura. Porque ela é a revelação. Ela é que deve moldar todas as nossas experiências. Exatamente. Mesmo que tudo esteja perecendo, Ele é que me fortalece. Aí, veja que como essa cosmovisão em nós, por isso que o pastor Fábio até falou, acho que foi quinta, que ele falou sobre o texto do John Piper, foi, né? Quem estava aqui? Que ele falou: não desperdice o seu câncer, foi, né? Então, de fato, quando você muda a sua referência, uma doença, mesmo que seja terminal, você muda a maneira de enxergar, entende? Não desespera no luto, nas doenças, em qualquer situação. Por isso que o apóstolo Paulo vai e declara o quê? Pelo que eu me regozijarei nas calúnias, nas difamações, nas perseguições,
Como é que alguém se regozija nessas coisas? A partir do ponto de referência. Se eu fico só em mim, aí eu vou me vitimizar, eu vou começar a ter diversos tipos de problemas. Mas se eu fortaleço-me no Senhor, aí a coisa muda. Entendem, irmãos? Então isso aqui é de suma importância para nós entendermos cosmovisão. E cosmovisão é isso. Como você enxerga a vida? Como você enxerga as coisas? A partir de que ponto de referência? Entende? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então cale-se para sempre. Então, vamos orar. Senhor, graças nós te damos, te louvamos porque por vezes nós nos afastamos da cosmovisão divinamente orientada, como Asaf, teu servo. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque da mesma forma como nós nos afastamos, o Senhor nos atrai novamente, nos traz de volta para o ponto de referência original. Que nós enxerguemos o mundo, as nossas lutas, as coisas, ó Pai, a partir da revelação. E não pura e simplesmente a partir das nossas experiências e circunstâncias. Porque as circunstâncias vão nos fazer ter medo, vão nos fazer querer voltar. Mas quando nós olhamos para Ti, que é bom, que é poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, Senhor, e todas as demais coisas e atributos que o Senhor nos revelou acerca do Senhor, nós podemos nos fortalecer na força do Teu poder. Bendito seja o Senhor, seja com o Teu povo, no nome de Cristo nós oramos. Amém.